Bem, vamos mexer no vespeiro? Pois é, hoje eu decidi falar sobre o meio pentecostal, o câncer no meio evangélico. Já começa assim na porrada. Vamos logo analisar o tema, porque eu vou justamente desvendar com vocês os mistérios da igreja evangélica, mais precisamente o meio pentecostal. E eu vou mostrar para vocês que aquilo tudo é uma farsa, uma mentira, que muita gente está sendo enganada por eles. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, o meio pentecostal nada mais é do que um plano de Satanás para enganar pessoas, porque Satanás atua lá dentro, principalmente porque o intuito dos pastores e dos crentes pentecostais é apenas ganhar dinheiro. Por que eu estou falando isso? Nós vamos analisar os dons espirituais que são utilizados nessas igrejas pentecostais. Vamos começar com dons de línguas. Ou seja, oração em línguas. A palavra de Deus fala, acho que é em Coríntios, justamente sobre os dons espirituais. Em Coríntios, no caso, fala que é melhor você profetizar do que orar em línguas. Por quê? Porque quando você ora em línguas, você edifica a você mesmo. É uma oração. Você está conversando com Deus, mas não é você. É o Espírito Santo falando com Deus. Como ele é o próprio Deus, então eles se entendem. Só que existe um detalhe bem claro. Quando as pessoas estão orando em línguas, é preciso que as palavras sejam pronunciáveis. Não pode ser aquele emboloado de coisas que os crentes fazem, que fica lá, não sei o que mais, que as pessoas não sabem o que está falando. Não. Porque em Daniel 5, justamente Deus fala como é basicamente o idioma dele. Ele fala como se fosse em hebraico, tem um idioma, tem umas palavras que são pronunciáveis, tem uma tradução. Então o que acontece é que Belsazar, o rei da época, ele pegou os utensílios de Deus e colocou dentro do palácio e começou a fazer orgias e tudo que não prestava, usando os utensílios, com as concubinas e tal. Então apareceu um dedo, o dedo de Deus, e ele escreveu na parede, Mené, Mené, Tekel Urbacim. E aí tem uma tradução para isso. Só que nenhum mago, nenhum encantador, ninguém sabia traduzir. E aí chamaram Daniel. E Daniel foi o único que conseguiu traduzir. Basicamente falava da divisão do reino e que Belsazar iria morrer. Então Belsazar morreu. E aí o que é que chegamos à conclusão? Deus, ele fala no idioma dele, porque Deus, ele é o Deus dos hebreus. Então Deus fala hebraico. O nome de Deus é Iavé. Então, na verdade, como Deus é Iavé, porque é um nome hebraico e ele é o Deus dos hebreus, fala hebraico, então a oração em línguas, eu cheguei à conclusão que ela deve ser falada em hebraico. Aí Paulo fala que quem ora em línguas ora em mistérios. Por quê? Simplesmente, se a pessoa está orando em hebraico e eu, por exemplo, não sei falar hebraico, então o que acontece? Aquilo seria um mistério para mim, porque eu não estou conseguindo identificar a tradução. É por isso que Deus fala que quando alguém ora em línguas e se ora em público, assim na igreja, que tenha tradutor. Logo, é feito em um idioma para que as pessoas possam traduzir. Porque nessa parte de Belsazar, de Deus, do Mené, Mené, Tekel e tal, justamente só Daniel conseguiu traduzir. Então só um homem de Deus com o Espírito Santo consegue traduzir a oração em línguas. E não é todo mundo. E também não é aquela bagunça que acontece na igreja pentecostal. Qual é a diferença? A diferença é que no meio pentecostal as pessoas fazem como se estivesse entrando num transe e começando a se mexer, se movimentar, como se estivesse recebendo uma entidade. E não é assim que as coisas funcionam. Porque Deus, quando quis falar, ele escreveu na parede de uma forma bem tranquila.
Ele não fez nenhum alarme, não aconteceu nada de extraordinário. Daniel também, quando foi traduzir, ele não ficou recebendo uma entidade. Daniel foi lá e traduziu. Então essas coisas são meio estranhas. E as pessoas precisam saber que isso é bem grave, que as pessoas estão brincando com os dons do Espírito, principalmente quando filma e joga na internet. Outro dom que eu queria falar, profecia. Muita gente se diz profeta, mas não paga preço, né? Porém, o que é a profecia? A profecia seria um recado de Deus aos povos, né? Deus fala com o profeta e o profeta fala com as pessoas. Isso antes do véu se rasgar, porque antes, quando o véu não estava rasgado, as pessoas não tinham acesso ao Santo dos Santos. As pessoas não tinham acesso a Deus. Então elas precisavam do profeta, de um sacerdote para falar com Deus. Hoje não existe mais isso porque o véu se rasgou. Nós temos acesso a Deus através do Espírito Santo, porque Ele habita em nós. Então o que acontece é que todos nós somos sacerdotes de Deus. Não precisamos mais de um sacerdote. E aí, justamente, se o dom da profecia é do Espírito e não do profeta, o que acontece? Os profetas de hoje, eles fazem muita bagunça, porque eles profetizam orando em línguas. E oração em línguas é uma coisa, profecia é outra. É tanto que Paulo fala, aquele que fala em línguas diferentes, línguas estranhas, fala diretamente a Deus. Aquele que fala em profecia fala a homens. Por quê? Porque aquele que ora em línguas, ora em hebraico. Aquele que faz profecia ou que fala as profecias, fala em português. Então não dá para misturar e colocar uma pessoa profetizando falando em hebraico. Entendeu? E é isso que Deus estava explicando. E as pessoas simplesmente dizem, não, mas eu sou profeta porque eu sou profeta porque eu sou profeta. Só que aí a gente tem que analisar o seguinte. Estamos em uma pandemia. E o que aconteceu? Fizeram um congresso com mais de 60 profetas, essas igrejas pentecostais aí. Nenhum profeta conseguiu prever a pandemia. E a Bíblia fala que os profetas são assertivos. Eles acertam, eles preveem, eles falam e acontece. Tem que acontecer, porque é uma profecia. E aí como é que os profetas daqui, nenhum falou da pandemia? Ninguém tocou no assunto. De repente chegou a pandemia. Não era para ter avisado? Então cadê o dom da profecia? Fora outras mentiras que acontecem, profecias que fizeram e que não aconteceu. Teve uma profeta que chegou para mim e disse que eu ia casar com uma menina na igreja tal. A menina está casada e tem nada a ver, sabe? A profecia não se cumpriu, foi um fiasco, foi horrível. E aí eu queria falar também sobre o dom de cura. E qual é o dom de cura? O dom de cura é para curar enfermos, porque Jesus curava paralíticos, curava leprosos, cegos. Então Jesus realmente curava pessoas. Diz que a sombra de Cristo curava. Mas eu achei interessante porque no meio da pandemia, o que aconteceu? O dom de cura sumiu. Os pastores e os crentes pentecostais pararam de curar pessoas. E você pode notar que os cultos são sempre fechados e sempre aquelas mesmas pessoas no culto e são as pessoas que são curadas dentro da igreja e que ninguém fala nada. Mas o certo não seria ir nos hospitais curar pessoas, porque nos hospitais é onde tem pessoas doentes. Só que os crentes pentecostais não vão no hospital curar pessoas. Por quê? Porque esse dom de cura que eles falam é mentira. Então aqui são algumas características para que você possa reconhecer que o meio pentecostal é um meio de heresias e que não tem nada a ver com Deus, tem mais a ver com Satanás. Eles bagunçam com as coisas de Deus. E aí entra o mais importante do vídeo. Justamente esse combo, todas essas coisas, é que formam uma coisinha chamada blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é um insulto ao Espírito Santo. E aí quando você pega as coisas do Espírito Santo e começa a brincar com elas, você está insultando o Espírito. Então quando as pessoas estão profetizando, e não é verdade, não é profecia, não é da parte de Deus. Quando as pessoas estão orando em línguas, mas não é oração em línguas mesmo, elas estão fingindo, elas estão insultando o Espírito Santo. E qual o problema disso? O problema é porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado que não tem perdão.
Então eu aconselho as pessoas que fazem isso inocentemente ou fazem porque têm uma vontade de fazer, de orar em línguas e de profetizar, parar o quanto antes. Ou pedir discernimento a Deus, ou realmente, se a pessoa quer muito, orar e pedir a Deus que mande de verdade os dons. Porque brincar da forma como está sendo feita, isso vai acabar mal. Muita gente será condenada ao inferno por causa disso. Porque justamente a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que Deus não perdoa. Então é importante que as pessoas saibam o que é a blasfêmia para que elas não venham cometer. Porque enquanto você faz na inocência, beleza. Mas a partir do momento que você está sendo avisado e você continua fazendo, a coisa é séria. E o pior de tudo é porque os pastores sabem da blasfêmia, sabem o que não agrada a Deus e continuam fazendo, porque o intuito deles é ganhar dinheiro e não almas para Cristo. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.